Fala pessoal, eu sou o Lucas Policarpo, sejam bem-vindos a mais um LP Talks. Esse é o episódio número 4. Eu estou aqui com um grande. Bom, agora eu descobri, antes desse brief que a gente teve aqui, um imenso cineasta. Bom, desculpa aí, Pô, eu vou muito dar uma, obrigado, vou dar viu? uma Muito maciada aqui, obrigado. tá? Também pastor É, e um grande parceiro meu, Pedro pô, muito Amadeu. Seja obrigado. muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mano. Pra mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui, Cara, compartilhar um pouco da minha vida e um pouco que de honra. tudo. Que honra, seja bem-vindo. Porque, Obrigado. meu, eu tava aqui pensando, a gente tava conversando, porque eu achei interessante toda essa questão do ramo de cineasta. Uhum. Eu, quando fala cineasta, é algo pra mim que é, meu, é alguém que atua Sim. ou alguém que pelo menos cria histórias ou roteiros. Só que, meu, não é tão simples assim, né? Não, cara. É uma coisa que vai muito mais longe, vamos Cara, falar assim. quando você vê os créditos de um filme, você fica pensando, cara, pra que tanta gente? Ou, cara, sei lá, deve ter os primos das pessoas, né? E, cara, a verdade é que dentro desse ramo do cinema, cara, tem muita função, muita gente pra trabalhar e é um negócio maluco mesmo, É cara. imenso, né? É imenso mesmo. E como você começou nesse ramo de cineasta? Cara, é engraçado porque, né, tipo assim, você falou, né? Ah, ele é cineasta e pastor, né? É engraçado porque hoje eu trabalho bastante na igreja, né, como pastor, mas o meu início também foi na igreja. Porque quando eu tinha meus 12 anos, mais ou menos, eu lembro que eu comecei a servir na parte de mídia e comunicação da igreja, na igreja que eu era na época. E, cara, na época, assim, não tinha 10% do que nós temos hoje de recursos, de estrutura. Então era um negócio bem mecânico mesmo. E eu comecei lá na igreja, cara, e eu gostava de construir histórias dos cultos e Legal. tal. E aí a igreja me pagava um grande salário de R$ 100 por mês para eu editar todas as aulas do Instituto Bíblico, era um negócio assim. Mas aí, cara, eu descobri minha paixão ali. E aí eu fui então procurar nas produtoras de Campinas, fui nas maiores produtoras na época, com 12 anos, cara, bem cedinho mesmo Caraca, assim. que legal. Na verdade, eu acho que já tinha um pouquinho mais de idade, tipo 13, 14 anos nessa época. Mas isso sozinho ou por incentivo de alguém? Cara, comecei sozinho, mas o meu pai, ele é publicitário de Certo. formação. E trabalhou muitos anos no mercado publicitário. Meu pai, inclusive, cara, ele tem dois profissionais do ano, que é o maior prêmio da publicidade brasileira, que é da Rede Globo. Ele ganhou em 92 e 93. Ganhou 2 anos seguidos como melhor criação. Legal. Inclusive, um é de um comercial do macarrão Galo, cara. Esse tem muita gente que eu falo, é que é pro pessoal mais velho, né? Sim, Público sim. mais velho. Mas tem muita gente que eu falo até hoje que lembra desse comercial. Que era tipo assim, um senhorzinho levava uma senhorinha. A senhora falava, vai no mercado comprar. E ele chegava e trazia um macarrão que não era um macarrão Galo. E aí ela falava, você que sabe, ou é galo na mesa ou é galo na cabeça, com o pau de macarrão na mão. E aí Entendi. cortava macarrão, soltinho, tal, tal, tal. E depois a cena final era ele no hospital com a cabeça enfaixada, falando, achei que você tava brincando e tal. Então, esse ganhou e tal. E seu pai que criou essa ideia? Ele Meu pai teve. que criou esse. Meu pai, ele é muito bom nessa parte de Cara, que legal. criação, de ideias e Nossa. tal. E aí, ele era então do mercado publicitário. Quando. Só que nessa época que eu tava começando, ele tava trabalhando com a publicidade mais gráfica. Tá. Não tinha mais nada com a parte audiovisual, que ele já tinha saído há muitos anos dessa área audiovisual. E aí, cara, quando foi. Eu lembro que eu perguntei pra ele, falei assim, pai, do que você se lembra da tua época? Quais são as produtoras que eu preciso ir? Porque eu não quero ir nas produtoras de casamento, essas produtoras assim, Sim. não que não tem o valor delas, mas é que o meu viés já era publicitário, já era de filme, eu queria isso pra minha vida. Então eu queria um lugar que eu pudesse construir esse tipo de coisa. E aí ele falou, ó, eu lembro dessa, aquela outra. E aí eu fui numa produtora que na época era uma das maiores de Campinas, é, chama Casa das Máquinas. Eu fui para essa produtora pedir e os caras falaram assim para mim, Isso com 12 anos. com essa idade aí. E eles falaram assim para mim, ó, o negócio é o seguinte, cara, eu não posso ter responsabilidade com você. Eu falei, não, mas eu quero muito, cara. Tá? Eles falaram, então vamos combinar o seguinte, vem aí pra você aprender. Você faz o teu horário, você faz o que você quiser. Essa é a verdade, você faz o que você quiser. Eu não vou te pagar Não quero ter nada. vínculo com você. Aham. Beleza, eu não vou Sim. te pagar nada. Só que, se você me der trabalho também, eu te proíbo de entrar aqui dentro. Eu, Simples. tranquilo, vambora. Cara, aí como que começou a surpresa da galera? No primeiro mês, eu ia pra escola de manhã, adolescente, Certo?
À tarde eu saía direto, levava o meu almoço pra escola, ia pra produtora, almoçava lá e ficava até às 6h30, que era o horário que todo mundo saía da produtora. Quando eu vi que esse um mês, eu falei, os caras não vão me mandar embora, velho. Tipo, tô com espaço aqui. O que eu fiz? Eu mudei pra estudar à noite na escola. Pra ficar o dia inteiro no trabalho. E aí eu chegava antes com os funcionários, chegava às 8h30, que era o horário de entrada, e saía às 6h30 todos os dias. No trabalho voluntário. Num trabalho voluntário, vamos falar voluntário, assim. total. E detalhe, eu também não sabia muita coisa. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me enfiar em tudo. Então, por exemplo, eu tinha a opção de ficar com um computador lá para eu editar já o que sobrasse. Ah, tem, sei lá, um making off da gravação do comercial que a produtora fez. Ah, dá lá pro Pedro para ele fazer. Beleza, eu até fazia quando sobrava, só que sobrava muito pouco o trabalho para eu fazer. E aí o que acontece? Eu falei, então eu quero ficar na cola do melhor editor da produtora. Ele tinha uma sala só dele. E aí, cara, eu lembro que eu fiz amizade com esse cara, mano. Tipo, foi uma parada intencional. Legal. Falei, Sim. não, vou fazer amizade com esse cara. E Eu eu quero ficava tá lá, pô, no começo servia café pra ele. Tipo, mano, pegar um café pra você lá, cara. E tal. E fui fazendo a boa ali. E eu fiquei amigo desse cara. Então, tipo assim, eu aprendi muita coisa com ele ali. Só que o que mais me encantava é que eu chegava o material lá pra ele editar, um material todo bruto. Então, o material bruto é tipo tudo que é filmado antes da edição. E eu começava a ver um pouco do que os caras produziam ali. Eu falei, cara, eu gosto muito dessa parte de pós aqui, de edição e tal. Mas, cara, assim, com as cenas prontas e você só edita, você encaixa. É, exatamente. Não quero pegar o cru e ter que trabalhar a cor, ter que trabalhar tudo isso. É, cara, eu falava assim, eu pensava, eu quero estar lá na produção. Eu não quero receber o material pronto, eu quero fazer o material. É isso, eu quero estar no set de filmagem. Entendi. E aí eu lembro que eu comecei a encher o saco da galera pra eles me levarem. Tinha um produtor lá na época, o Matheus, cara, mano, eu enchi muito o saco dele, velho. E aí ele meio que me adotou, assim, molecão, né? Não, então vamos comigo. Então eu comecei a fazer a parte de produção. Então tinha teste de elenco. Ia lá, tipo, sei lá, 20 atores no dia pra gente escolher um. Eu falava, ó, deixa que eu gravo o teste de elenco. Então eu cuidava da câmera, fazia isso e tal. Aos poucos eu fui vendo, como é que o cara faz a luz, como é que o cara faz isso. Comecei a trabalhar também. Deixa que eu monto a luz, não precisa chamar o cara não. E a produtora falou, pô, esse moleque tá começando a gerar recurso pra nós, porque nós não estamos gastando com os caras. Tá gerando valor pra eles, assim. E aí, no final das contas, eu fui contratado lá, na produtora, menor de idade já. Eles me contrataram e eu comecei a trabalhar com eles lá. Então, eu fazia as duas coisas. Quando tinha produção, eu ia pro set de filmagem. Quando tinha parte de edição, eu ficava... Durante os dias, a maior parte dos dias, eu ficava dentro da produtora editando. Né? Então, eu lembro que na época eu fiquei responsável por fazer, por exemplo, os comerciais da loja Seller. Na época tinha em Campinas, loja Seller. Eu fazia todos os comerciais dele na parte de edição, por exemplo. Através dessa produtora? Dentro dessa produtora. Cara, que legal. Fazia muita coisa, por exemplo, na época eles tinham um contrato com uma empresa de ferramenta, chamava Dremer, era concorrente da Bosch. Nem sei se existe mais. Não. Cara, a gente fazia muitos vídeos deles e tal. E participava das produções de comerciais que eles faziam e curtas-metragens. E nisso já era você trabalhando meio como voluntário ou já estava Não, aí eu já tinha contrato com eles lá. E qual foi o tempo de você começar como voluntário até você falar assim, meu, eu tô com a carteira assinada aqui agora? 1 ano e meio. Caraca. Um ano e meio. Então você começou com 12, 13 anos, você foi contratado com 15 quase? Tipo isso. Quando eu cheguei na produtora, devia ter uns 14. Quando eu entrei lá. O cara não queria vínculo com você, mas no fim... Não teve jeito. Com 16 eu era profissional da produtora. Cara, que legal. Era isso. E aí eu lembro que eu fiquei lá durante um tempo, aí veio uma outra produtora, porque aí também eu já tinha também o meu lado de negócios, né? Sim. E eu sempre... E seu pai tocando lá o meu negócio pai dele. trabalhando na área dele. Tá. E eu sempre fui ensinado pelos meus pais. Falaram assim, ó, cara, você faz o teu recurso, mano. Então... vai trabalhar. Gera o seu. Vai trabalhar. Isso aí. Tipo, eu nunca recebi mesada dos meus pais. Sempre lamentei muito por isso. Eu sempre tive o poder de troca. Nunca, tipo assim, me dá cincão. Não, lava o meu carro e eu te dou cincão. Meu pai e minha mãe sempre foram isso assim aí, comigo. eu aprendi desse jeito. Sempre foi assim comigo. Então, cara, eu lembro que aí chegou uma produtora, era uma produtora de casamentos na época. E aí eles me convidaram para trabalhar com eles lá. De ser um grande... Porque tava também numa virada de chave da época de casamento, que era assim... antes os caras filmavam o casamento na íntegra. E aí teve uma virada de chave, os caras começaram a querer contar história do casamento. Tipo um documentário. Uma filmagem diferente,
E eles me chamaram com essa proposta. Você cuida disso, você faz isso acontecer e você edita o material lá também. E só que o que me pegou na época foi financeiro. Eu ganhava R$ 600 na produtora. Os caras me ofereceram tipo R$ 1.600. Aí eu, mano, agora, cabeça de moleque também, falei assim, agora eu preciso do dinheiro. Sim. Então, Foi pelo dinheiro, não pelo... Fui pelo dinheiro, porque Sim. eu não queria trabalhar com casamento. Só que eu já tinha meio com plano. Eu falei assim, não, eu vou, começo a fazer isso, só que eu vou convencer os caras a implantar uma área de publicidade e produção cinematográfica dentro da produtora que era de casamento. Mas a produtora que seu pai tem hoje, o que vocês têm junto, é a Everest? Ou na época era outra? Era outra. Tá. Meu pai estava ainda na área gráfica nesse momento. Que era dele ou ele Não, trabalhava com a ele empresa? trabalhava para a empresa, como entendi. um publicitário contratado da empresa. Beleza. Aí, cara, se não me engano, ele estava em alguma agência na época, assim, mas tudo focado na parte gráfica, nada de produção audiovisual, Certo. né? Aí, cara, eu lembro que eu fui e convenci os caras. Eu falei, cara, vamos implantar um negócio aqui. E começou que eles fizeram, tipo, um casamento do dono, não sei se era do dono, da filha do dono da imobiliária Provectum. Eu falei, mano, vocês têm o contato do cara, velho. Como que você não vende publicidade pra esse maluco? Não, vamos atrás dele e tal. E eles convenceram, então vamos abrir uma área de publicidade. Só que a gente precisa de alguém que seja bom pra gerir isso aqui. Lógico. Aí eu falei, eu conheço um cara. E aí eu indiquei meu pai. E eles fizeram a entrevista com meu pai, contrataram meu pai, e aí de repente eu e meu pai estamos trabalhando junto numa área de publicidade, uma produtora que não era nossa. Caraca. E aí Mas isso eu sabe era que- menor ainda, eu tinha 17 anos nessa época. Mas sabe que eles contrataram não foi por causa do seu pai, né? Eles contrataram por sua causa. Com certeza. Sem dúvida. com Porque você certeza. gerou muito valor nesse período, você mostrou que você é uma pessoa válida de estar perto. Total. E com isso, se o filho é assim, É. imagina o pai dele. Cara, mas foi muito Certeza isso foi mesmo, nesse viés, assim. certeza. E a gente, cara, quando a gente pegou a empresa ali, eu era o responsável técnico da coisa. Imagina, isso sem estudar, sem nada, tudo autodidata. Na base eu vejo e aprendo. Sim. Eu sou muito assim. Visual. Então, eu guardo muita informação. Tanto que, por Sim. exemplo, na época de escola eu era um péssimo aluno, assim, de bagunceiro pra caramba e tal. Mas, Depois por a gente exemplo, corta, tá, essa parte. né, Pra não mostrar um porque senão nazatinho lá. depois vão ouvir, eles vão se espelhar em mim, não. Mas, cara, tipo, na faculdade, eu tinha um caderno pro ano inteiro, porque eu assistia a aula, todo mundo anotando pra caramba e tal, e eu ficava aqui, ligadão. Não, mas 200 folhas tá pondo todo, né? Dá, pra mim dá. Pras meninas não dava. Tipo, pra minha esposa, a Marininha, gosta de escrever corzinha diferente e tal, não daria. Uma folha escrita, uma folha desenho. É isso aí, faz gráfico e tal, né? Entendi. Beleza. Mano, aí, tipo, eu sempre fui muito observador. Então, cara, quando entrou eu e meu pai ali, cara, a gente já tinha uma baita de uma sinergia, porque, pô, pai e filho, né? Sim. E eu e meu pai, a gente tem um bom relacionamento e a gente conseguiu já rápido também desenvolver um sistema de tipo on e off, sabe? Então na produtora ele era o Amadeu pra mim. Tá, E legal. em casa ele era meu pai. Legal. Tanto que tem gente que até hoje às vezes vê eu falando com meu pai, em ambiente da igreja mesmo que seja, fala assim, Amadeu, você vai não sei aonde e tal. Os caras falam, Amadeu, você não chama de pai? Sim, chama. Eu me treinei pra ele ser o Amadeu. Você pra separou o mim. ambiente. Separei total. Eu já trabalhei numa empresa, só um gancho rapidinho, que eu já trabalhei numa empresa onde foi a mesma história. Eu trabalhei por 3 anos nessa empresa. E eu lembro que eles precisavam de alguém pra comandar o setor que eu trabalhava. Sim. Eu falei, putz, cara, eu conheço um cara muito bom, que era o meu irmão. Pô, que da Aí hora. entreguei o currículo dele. Foi muito rápido. Foi assim, entreguei o currículo na segunda, Aham. na quarta entrevista, na sexta contratou. Foi muito rápido. Que legal. E eu lembro que eu tinha combinado pra mim, comigo mesmo, também com o meu irmão, que é assim, olha, eu não quero, ainda mais que você é meu chefe, eu não quero que as pessoas tenham a visão de que você é um cara que vai me privilegiar aqui dentro. Total. Ou vai me proteger. Não, o Lucas é me protegido. Sim. Não é à toa que a gente trabalhou 2 anos juntos e ninguém sabia, a não ser o RH. Que legal, cara. Cara, eu lembro que uma vez o meu gerente falou assim, ô Lucas, cadê o seu irmão? Eu juro, cheguei no gerente e falei assim, meu irmão não. Você Pô, perguntou onde está o Rafael. Porque o meu irmão ele pode ser fora daqui. Mas aqui ele tem seu Rafael. E eu lembro que quando ele foi sair, algumas pessoas começaram a ver o nome, porque eu sou o Lucas Policarpo, Sim. ele também é Rafael Policarpo, só que Sim. colocaram o Rafael de Oliveira. entendi. Pra, tipo assim, nos e-mails não ficou nesse... Diferenciar, Exato. Assim, pessoas que tinham maturidade pra poder diferenciar, sabiam. beleza. Mas a maioria da empresa a gente lidava com chão de fábrica, a galera não Claro. sabia, não sabia. Só percebia talvez algum resquício da risada. Porque a Sim. risada é, você colocar os É, dois no áudio, é igual. é igualzinho. Aí dá pra Legal. saber, tem alguma coisa estranha aqui, os dois são iguais. Sim. Mas o pessoal não sabia. E foi muito importante, cara, quando eu aprendi a separar ambiente.
Muito. Cara, isso é muito Muito. válido. Porque, cara, as pessoas não sabiam e aí viram que assim, nossa, como que o meu gancho foi assim, eu trabalhei quase 2 anos Uhum. com uma pessoa que é família, e é muito difícil lidar com o ambiente familiar quando se Muito, trabalha, muito. muito difícil, porque eu acho que não é só questão de você separar, mas é ter maturidade pra lidar com isso, Total. porque eu percebi que o momento, cara, a gente tava mais empresarial no dia a dia do que família. Vou dar um Sim. exemplo. A gente saía pra comer. No jantar à noite, qual que era o assunto? Trabalho. Trabalho. Aí eu pensei Isso. assim, cara, legal. Mas eu lembro que assim, era só eu e meu irmão conversando e minha família só ouvindo. Tipo, ah, Sim. legal, vocês estão falando de trabalho. E É. só vocês dois. Eu vi que assim, tá, tem que ter um equilíbrio as coisas. Aí, enfim, a gente foi se Você vai encontrando. aprendendo, né, com o Foi. tempo. Você vai Porque aprendendo. na época eu tinha 20, sei lá, 20, 21 anos. Aham. Meu irmão é 7 anos mais velho, tinha 29. Aham. Então, assim, é uma diferença grande. A gente foi aprendendo a lidar. Mas no final, algumas pessoas descobriram e ficaram chocadas. Mas, meu, é incrível você saber separar. Eu te entendo também quando você contou essa Cara, história. não, mas e isso é muito importante, cara. Por exemplo, eu vejo que essa lance de separação Sim, foi algo que, cara, eu tenho certeza que foi Deus que preparou isso pra mim junto com meu pai lá atrás, porque eu vivo muito isso hoje dentro do meu ministério. Porque, cara, tem inúmeros perfis de pastores, né? Eu sou o perfil de relacionamento, cara. Eu gosto, eu tô junto com as pessoas, eu publicitário. converso, eu amo, cara. E isso é também algo que eu vejo a graça de Deus sobre minha vida, sabe? Cara, eu sinto amor pelas minhas ovelhas, assim, pelos meninos, pelas meninas e tal. Só que, cara, tem horas que você precisa, essa pessoa que você ama, sentar numa mesa e falar assim: mano, você tá errado e você não vai servir no ministério enquanto você não arrumar a sua vida e tal, 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 tal. E a pessoa fala: pô, pastor, mas você tava dando risada comigo há 15 minutos atrás. Agora Pois você bem. sentou aqui comigo e você tá me exortando e como um líder você tá me tirando um cargo que seja. Sim, É sim. porque essa tirada de agora eu tô no meu chapéu de Hum, pastor, administrador do ministério que tem responsabilidade de cuidar de tudo. E tira minha ovelha, agora eu sou teu pastor, que eu vou isso me aí. relacionar com você. E tira o chapéu, agora eu vou ser teu amigo. Exato. Sabe? Isso é, cara, isso foi algo que eu aprendi nessa época de conseguir separar as coisas com Sobre o meu pai chapéu. dentro da produtora. Caraca. Não, eu tenho a mesma Então, coisa pra mim que você falou de chapéu, é muito nítido pra mim isso também. aham, Eu falo pras pessoas, cara, se eu tô nesse ambiente que agora é o chapéu do Lucas que tá entrevistando na LP Talks. sim, Tirei o chapéu daqui, é o Lucas que está fazendo networking. aham, Tirei, foi lá no, sei lá, no restaurante, cara, é o Lucas tá no momento de família. com E, certeza. cara, é você saber separar esses ambientes. E isso é muito importante, cara. Muito, Isso, por exemplo, muito. evita que você aprender isso, evita que você passe alguns perrengues até na vida que você não precisa passar. Por exemplo, uma pessoa que é muito próxima, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você tem uma pessoa que é muito próxima de você, que ela confunde as coisas de falar assim: mano, você me empresta um dinheiro? E você conhece a pessoa, sabe que ela não vai pagar. E você fala assim: irmão, eu não vou te emprestar dinheiro, Hum. porque eu não faço isso. E por mais que eu te ame, você pode ser da minha família que seja, tipo, não vou fazer isso por você. O cara fala: pô, mano, Como assim? tipo, churrasco todo dia, mano. Você tá na minha casa, eu tô na sua casa. Eu falo assim: eu sei, mano. Mas o meu dinheiro custou meu suor. Cadê o teu suor que eu vejo que você não faz nada? Aí o cara fala assim: nossa, mano, esse cara é implacável, velho. Não é implacável. A gente tem que saber. A Ou questão chega é que até a a gente tem ser, que saber o que que é. ou chega até a ser confundido como frio. Frio, Mas na é. verdade não. Cara, é que eu não tô disposto a sentir o gosto de como que é te cobrar, de te, cara, Exatamente. pô, é sério, eu vou colocar todos esses 10 anos de amizade por causa, tipo assim, irmão, Mano, cadê aquele dinheiro lá e que eu te emprestei? perde, e Perde, perde. perde. Não tem jeito. E também, cara, tem aquele lance de tipo, cara, não confunde as Não. coisas. Sabe? E eu sempre falo assim, já aconteceu comigo: mano, você me ajuda, você me empresta dinheiro? Eu falo assim: mano, pra que você precisa? Não, porque eu preciso fazer um investimento nisso aqui, tal, tal, tal. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, então, vamos sentar com você, a gente vai fazer um planejamento, eu vou te ajudar, vou te indicar para um cara, você vai atender ele, você vai abrir seu negócio para ele, você vai atender ele, e depois que você estiver atendendo ele ganhando dinheiro, a gente vai voltar para esse planejamento aqui, nós vamos fazer o investimento que você precisa. Fala assim: ô louco, mano, mas eu preciso fazer Não tô agora, eu tô disposto. ansioso com isso. Fala assim: mano, eu tô te Pronto. ajudando com o que mais. Isso que eu tô querendo fazer com você tem mais valor do que eu te dar o dinheiro agora. Exato, Porque se você não fizer tudo isso que eu tô falando, o dinheiro que eu te prestar você vai perder. exato, exato. Não tem jeito. Porque você pode ter o dinheiro para investir no que você quiser. Vai você abrir um negócio, seja o que for. Cara, se você não tem o planejamento para fazer isso antes, você não vai ter depois com o dinheiro na mão. E aí seu negócio vai Isso ruir, é velho. Não verdade, tem jeito. verdade. Então, Que muitas pessoas confundem, que eu lembro quando eu queria abrir uma... Cara, eu já tive alguns negócios. Meu primeiro negócio foi dar aula de computação. Uhum, Eu lembro que eu dava, de meus 14, 15 anos, eu dava aula de computação para idoso.
Incrível, né? Eu não esperava uma dessa. Não, e, cara, isso é muito da hora, cara, isso aí. Meus Mano, 14 quando eu anos. estiver lá pregando na igreja um dia que você estiver no culto junto comigo, eu vou citar isso aí. Em algum momento, eu vou achar algum momento pra falar. Não, por exemplo, Policarpo deu aula pra idosos de computação. Eu vou falar assim, ô, meu irmão, Rafael. Não, mas ó, eu lembro que meus 14 anos eu queria fazer uma grana e meu pai, só um gancho, meu pai trabalha com informática, então ele conhece muitas pessoas porque ele arrumava o computador. E numa dessa, as pessoas, ele via que tinha que arrumar computadores de pessoas que não sabiam usar o computador, não porque quebrou mesmo. Então, ô Lucas, quer fazer um trocadinho aí e coloco você nas aulas? Beleza. Aí eu ia na Maravilha. casa das pessoas, eu ia e ensinava, eu lembro que era toda semana a mesma coisa. Porque, infelizmente, eles não aprendiam assim. Mas, enfim. Aí eu lembro que eu comecei assim. E depois eu queria abrir uma loja de suplemento alimentar. E eu lembro que eu falei assim, parece que é fácil a vida, né? Ô pai, empresta pra mim uns 20 mil pra poder começar. O pai falou assim, meramente o susto pelo valor. Ele falou assim, você tá achando que dinheiro Como assim, né? Não, porque assim, eu já não nasci rico. Mesmo se fosse rico, meu pai falou assim, ô, Lucas, você quer fazer o que com os 20 mil? Não, porque eu vou comprar um monte de produto, eu vou encher aqui a casa, não, vou colocar no online, vai vender muito, que não sei o quê. Mas você sabe como você vai fazer isso? Falei, é isso, eu vou pegar o dinheiro, vou comprar os produtos e vou pôr na internet. E assim, não dá pra você começar com menos, não? Eu falei, dá, mas, pô, eu Tá, tenho mas que ter não vai ser do variedade, né? jeito que eu quero, Do jeito né? que eu quero. É. Ele falou assim pra mim, Lucas, vamos fazer o seguinte, dá pra gente começar com uns 1.000? Tá, porque você sabe quando você vai comprar produto em varejo, você tem que comprar em atacado, você tem um mínimo pra você atender. Sim, Beleza, sim. então peguei uma marca só e comprei esses R$ 1.000. E comecei a trabalhar na loja. Cara, eu vi que não era tão simples como eu imaginava. E eu também, ao mesmo tempo, tinha um parceiro que usou os 20 mil pra comprar um monte de produto. O que aconteceu com ele e também veio acontecer comigo. Cara, girou por um certo momento, mas sempre no 0 a 0. Sim. Mas chegou um ponto que, não vendi mais e expirou o produto. Sim, aí você E é tá produto lá perecível. com tudo já era. E uma coisa que eu não pensei, cara, eu tô vendendo perecível. Aí eu falei, cara, eu tô gastando uma nota pra vender produto que vai vencer e se eu não vencer, eu vou fazer o quê? Não é que nem remédio eu devolvo pro laboratório, Sim. eles reformulam. Não, eu tenho que jogar fora. Não tem o que fazer. Aí também tinha esquecido da Anvisa, que tem que ir lá, Anvisa, ver o ambiente que você guarda, se tem ar-condicionado. Não tinha pensado nada disso, mas eu só queria os 20 mil. Os 20 mil, porque o que eu preciso pra vender? Comprar o produto. É muito só simples. isso. Só que assim, beleza, comprar produto, mas eu posso. Vai fazer o quê? Então por isso é muito importante, que nem você falou, cara, planeja. Organiza e vê se de fato os 20 mil faz mesmo sentido ou não. Às vezes você faz todo esse estudo e fala assim, nossa, cara, realmente 20 mil não é necessário. Sim. Com 5 mil eu faço. Sim, E às vezes não é total. nem de uma vez, você vai pagando 1.000 aqui, depois entra o dinheirinho, 500 ali, você vai... E Cara, aí, às vezes uma questão de planejamento mesmo. Cara, imagina seu pai falar assim pra você. Não, vou te dar os 20 mil então. Beleza. Cara, você ia comprar 20 mil em produto, cara. E tipo assim, beleza, os 20 mil, você tem um planejamento, que é o lance que eu falei de eu sento com você, eu te ajudo. Tipo assim, não, beleza, então eu preciso investir então aqui num lugar para armazenar, então eu gasto aqui 5 mil. Aí eu compro 5 mil em produto. Aí eu gasto 5 mil em marketing. Eu gasto 5 mil pro cara achar o público, minha demanda reprimida, sei lá. Sim, sim. Cara, tipo, Sabe uma coisa que eu percebi planejamento. também? Cara, vi muitas pessoas pedir ajuda, mas elas só aceitam ajuda do jeito que elas querem. Isso é Mas o que mais tem? acontece. E, por exemplo, um tempo atrás, uma pessoa me chamou pra... Cara, preciso de uma ajuda porque eu tô endividado por várias situações e eu não sei o que fazer. Cara, depois de uma... Não é tão simples, mas você tem que analisar tudo. Você fala assim, cara, a solução mais rápida pra isso é... Vende o carro, paga sua dívida. E se do dinheiro que sobrar, você pode dar de entrada num carro mais barato. Sim. E você toca sua vida. Sim. A pessoa falou assim, não dá pra ficar sem carro. Não Eu dá. falei, então como você vai resolver? Eu até falei assim, pega as suas roupas que você tem no seu guarda-roupa e faz um brechó online. Sim. Eu me coloquei no lugar da pessoa pra, tipo assim, faz acontecer. Depois passou um dia, ela falou assim, eu acho que eu vou deixar virar a fatura, eu vejo o que eu faço. Cara, você quer ajuda? Então, permita ser ajudado. Exatamente. E não é do jeito que as pessoas... muitas vezes você quer ajuda, mas eu percebo isso muito no ramo financeiro. As pessoas precisam de ajuda, não sabem lidar com dinheiro e acaba escolhendo fazer o que pra ela... Porque ela acha que é mais correto. É mais cômodo. É mais cômodo. confortável. E, cara, isso é uma cultura do brasileiro, cara. Cara, tipo assim, tem é jeito. muito doloroso pra um brasileiro falar assim, eu tenho um carro de, sei lá, 200 mil reais. Eu vou vender o carro de 200 mil, comprar um carro de 20 pra poder me reerguer? Não, imagina. Que O vão que as pensar pessoas de... vão pensar? Exato. Imagina, eu tava andando com BMW, agora vão aparecer aí com um HB20, Não, seminovo, Celtinha. um Celta. Cara, isso mas não tem como. E outra, é o famoso... se não dá pra você manter... É lógico. Aí você vai chegar lá na frente e vai culpar o Pedro, porque o Pedro... eu pensei que o Pedro iria pensar errado de mim. Sim. Cara, essa é uma, assim...
é uma máxima da cultura brasileira, né, cara? Das pessoas quererem ser ajudadas do jeito que ela quer e é o jeitinho brasileiro se Jeitinho. enfia aí no meio de, não, a gente dá um jeito, a gente faz e tal. Isso, cara, Não assim, dá por certo. isso que era aquilo que a gente tava falando. Você saber vestir o chapéu do momento, da hora certa, com as pessoas que você Sim. tá. Até, por exemplo, isso que a gente tá vivendo aqui, cara. Tipo, esse tipo de assunto que a gente conversa aqui. Dificilmente vai ser um assunto que eu vou trazer para uma mesa com um adolescente. Não, exato. Então você tem que saber diferenciar. Imagina se eu estivesse aqui usando os mesmos termos e assuntos que eu uso com os adolescentes. Tipo assim, se bem que os adolescentes hoje estão bem diferentes, cara. Os caras, tipo, é assustador. A verdade Sério. é essa. Porque o adolescente de hoje ele é muito precoce. E o conceito de psicologia, por exemplo, diz que a adolescência vai dos 12 aos 25 anos hoje. Por quê? Porque ele é muito precoce e a juventude é tardia. Então, tipo assim, Mas isso tem a ver cara, com o amadurecimento. tem a ver com amadurecimento, quantidade de informação, comunicação e muita coisa. E, cara, isso não só no contexto é, psicológico, psiquiátrico e de entendimento, conhecimento, como também, às vezes, até corporal. Por exemplo, Hum. você olha, às vezes, um menino, uma menina, você fala assim, quantos anos essa pessoa tem? Isso acontece muito na Zatin. Se você quiser, a gente faz esse teste lá. Quantos anos você acha que aquela pessoa tem? Vai falar, mano, acho que deve estar já indo pra JNI, tipo, já deve ter uns 18, 19 já. Aí você fala, não, mano, tem 13, 14 anos. Aí você fala, mano, Não é não possível. é possível. Não é possível. Tipo, um Erraram cara bastante. formado, com barba e tal, menina também, já corpo formado, conversa com maturidade e tal. Sim, até a voz você percebe. E tipo, na minha adolescência, a maioria tava comendo barro, velho, jogando bola na rua, só fazendo loucura. Sim, sim. Então, tipo, vivendo a adolescência, é que a adolescência mudou. Cara, mudou muito. Entendeu? A questão, por exemplo, isso já é um problema. Sexualidade. Tá. Sexualidade extremamente precoce na adolescência. Sim, Entende? sim. Tipo, a gente espera tratar isso na juventude. Eu trato hoje, dentro do gabinete, pessoas que chegam lá com 12, 13 anos com vida sexual ativa, 12 anos. querendo mudar de vida, porque se converteu agora e entendeu que cristianismo é diferente. Caraca. Entende? Caraca. Então, cara, Não, é uma outra ó, esfera. atendi um menino ano passado, um menino de 15 anos, com uma dívida com a agiota. Entendeu? Mas eu nem sabia que era agiota com 15 anos. Exatamente. Então, a adolescência é Caraca. muito precoce, cara. Enfim, Nossa. né? Aí também Mas porque o acesso de informação também é muito grande. Hoje é muito fácil você acessar a informação. Mas muito, demais, cara. muito. Nossa, e. Nossa, é que você falou na questão do trabalho do seu pai dando gancho na casa da Everest. Como que surgiu o Everest, no caso? Então, cara, a gente trabalhou durante alguns anos nessa produtora e aí eu ingressei na faculdade nessa época. Eu fui estudar cinema, de fato. E aí foi onde também eu me firmei numa área do cinema, que é a direção de fotografia, que é o responsável pela imagem do filme, né? Tem toda uma equipe que trabalha junto, mas é um dos núcleos mais importantes de uma equipe de cinema. Na faculdade, eu consegui encontrar esse caminho, né? E aí eu lembro que, cara, o que que acontecia? Eu e meu pai, eu sou muito empreendedor, meu pai também, cara. E a gente conseguiu fazer uma prospecção de clientes muito forte, Legal. tudo mais. E aí a gente, cara, nessa área audiovisual, você tem que ter investimento em equipamentos, em recursos, tipo assim, recursos que eu digo não só físicos, mas recursos até, tipo, cara, tem softwares novos sendo Uhum. lançados, alguém precisa estar entendendo isso aqui dentro, tudo isso. E aí o que acontece, cara? A gente fez crescer muito a produtora na área de publicidade, só que todo investimento ia para a área de casamento. Por quê? Era o que o dono gostava. É o que entendi. Era o que ele fazia, Sim. entendeu? É que surgiu porque você puxou um gancho, mas senão não ia ter. Exatamente. E ele não esperava que o rendimento da parte publicitária ia ser Ia ser muito maior do maior que o do que o casamento. casamento. E aí o que, que ele queria fazer? Ele pegava o lucro, né? Que seria para o nosso investimento da área de Jogar no publicidade e casamento. jogava para o casamento para tentar igualar. Mas não tinha como. Não. Caraca. Então, cara, foi um negócio muito doido assim. E aí quando eu me formei na faculdade, foi 2014, eu me formei. 2015, dia 2 de janeiro, nós começamos. Eu saí da produtora lá. Quanto tempo ficou lá? Cara, foi bastante tempo, Porque você cara. começou com 12, 13? Eu fui pra lá com 16, eu saí de lá com 22. Então Tá, foram 8 anos. entendi. Acho que foi, Um 8 tempinho anos. bom. Um tempo bom. Até por isso que a gente conseguiu Preparar muito bem fortalecer pra. bem o trabalho de publicidade. Nessa época já tinha muita gente trabalhando com a gente. Sim. Sabe? Tipo,
de profissionais que trabalhavam comigo, às vezes, lá na Casa das Máquinas, na minha primeira produtora que eu trouxe para trabalhar comigo depois aqui. E como que você faz ou fazia para poder prospectar clientes novos? Ainda mais esse ramo. Cara, aí era mais a área do meu pai. Tá. Porque meu pai, primeiro que é o seguinte, mais velho, credibilidade no mercado e o currículo muito forte. Então, ó, galera, voltei pro audiovisual. Então isso já, a gente meio que sabe como fazer os barulhos, né? Indo Sim. nos clientes, nos contatos, ele tinha os contatos gráficos. Então, ele já tinha uma demanda de muita gente da área gráfica que imprimia, anunciava em revista e tal, que ele tinha, mas que não fazia audiovisual. Então ele falou, ó, eu sei onde eu posso ir. E as agências, né? A gente atendia as agências de publicidade. Então a agência traz um monte de clientes. Então foi muito assim. E aí, em 2015, a gente começou a produtora Everest. Foi muito louco, cara, porque a gente ainda teve problema na saída da outra produtora. Os caras não pagaram e tal, porque ficaram. Assim, a verdade é que é o seguinte: tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou virar o ano e meu rendimento vai cair, meu Sim. faturamento vai cair, Separar o porque negócio. saiu os caras que faziam a roda girar. E aí a gente, cara, então a gente entrou e a gente investiu muito dinheiro, então a gente investiu tudo que a gente tinha, a gente entrou no negativo total. Total, assim. E falou, vamos ver o que vai ser. E por ética, nós não fomos atrás de nenhum dos clientes que nós atendíamos na outra Legal. produtora. Tipo conflito de interesse. Exatamente. Porque a gente era concorrente agora. Sim, mudou a perspectiva. Então nós não fomos. Então essa foi, assim, foi um mês muito difícil, cara, que a gente passou, que a gente não tinha muitos clientes para atender. Só que, o que começou a acontecer? Os clientes que eram atendidos da outra produtora começaram a falar assim, cadê os caras que faziam? Porque começou a vir uns mané aqui fazer o trabalho. E os outros sumiram. E cadê os caras que eram bons? Cadê o Amadeu, que era o cara que me atendia? Tipo, agora tem um cara X me atendendo. Quem é esse cara? Eu tenho um relacionamento com o Amadeu, que era o meu pai, no caso. Tipo, chamava o cara pra ir na minha casa e agora uma outra pessoa tá me atendendo. O que tá acontecendo? E aí o que começou a acontecer? Os clientes começaram a procurar o meu pai e começaram a me procurar. O que vocês estão fazendo? Cara, a gente abriu uma produtora, então eu quero fechar com vocês. Quero trabalhar com vocês. E aí que a gente começou, então, a crescer muito. Nosso primeiro, pra você ter uma ideia, nosso primeiro faturamento mesmo, lucro, foi em novembro de 2015. A gente passou praticamente 10 meses empatando o jogo. Empatando o jogo. Janeiro fechamos no vermelho, fevereiro demos já recuperado, porque os clientes começaram a chegar, mas foi empatando. Em novembro a gente teve nosso primeiro lucro, investimos, compramos equipamento, fomos assaltados, levaram tudo. Cara, foi assim, o maior balde de água fria. Mas aí que a gente vê o poder do relacionamento, porque aí os profissionais da região começaram a emprestar os equipamentos pra gente fazer. Não é barato essas coisas. Não é nada barato. E aí, em meio ano, a gente tinha já o triplo do que a gente tinha quando foi roubado. Nossa. E aí a gente começou a fechar, a gente também identificou que dava para fechar alguns contratos direto com algumas empresas. Porque, por exemplo, uma empresa... Porque a Everest se tornou... foi pro top 5 produtoras do interior de São Paulo. Rapidamente. Então, começamos a brigar com produtoras de 20, 30 anos, assim. Peixe grande. E a gente com 1 ano de experiência. Eu trouxe uma molecada para trabalhar comigo. Era a galera que estava se formando na faculdade e tal. Então, a galera tinha sede de trabalhar, de fazer... salário pequeno, porque não tem experiência. Sim. E, cara, e aí a gente começou a abraçar um mercado grande, assim. E a gente observou que as grandes produtoras focavam nos grandes produtos, nos grandes comerciais, nos grandes filmes e tal. E a gente falou, cara, eu vou entrar por baixo também. Então a gente ia e a gente começou a fechar contratos com áreas das empresas que não eram só o marketing, por exemplo. A gente fechava com o RH. Cara, como é que você faz os teus anúncios, por exemplo, para a tua empresa? Você tem 3 mil colaboradores. Como é que você avisa todos eles? Eu faço um anúncio na intranet. Falo assim, grava um vídeo, manda no WhatsApp de todo mundo. Sabe? Coloca no mural, cara. Mas e o cara que trabalha lá do outro lado da fábrica não vai ver o mural aqui. É isso aí. Você vai ter que pôr um mural lá. E, cara, com que ano que você tá? Você tá em 1970. Não, vamos fazer. E aí a galera começou. E aí o relacionamento leva pro marketing, que o marketing... Então quando a gente via, a gente começava a fazer um videozinho que custava tipo R$1.000 o vídeo,
que era tipo um cara falando, olha, pessoal, no final de ano nós vamos parar por 5 dias e tal, 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 que você tenha um bom final de ano e é isso. Um videozinho besta, cara. Simples. E aí, 6 meses depois, a gente tava gravando uma campanha de 200, 300 mil reais da empresa com artista global e o caramba quatro, porque a gente tinha Caraca. relacionamentos, os caras... E às vezes o presidente da empresa falava assim, cara, põe esses caras pra fazer, velho. Os caras é bom, os caras estão aqui dentro, os caras conhecem. Então isso aconteceu, por exemplo, com a Behringer, que é talvez uma das maiores empresas de saúde animal do Brasil e do mundo. Que é, por exemplo, a dona do Buscopan, é a Behringer. Sei. Né? Então, a gente atendeu toda a área de saúde animal, dos remédios todos da Behringer, que antes era a Merial. E aí a gente fechou contrato com eles, a gente fechou contrato com a Samsung, a gente atendia a Samsung. Cara, foram muitas marcas, eu não vou conseguir me lembrar de todas. E uma delas, que talvez é a gigante que nós atendemos até hoje, é a Azul. Então nós A começamos a atender companhia a aérea. Azul, a companhia aérea, quando a Azul tinha 2 anos de atividade. E hoje a Azul já tem mais de 10 e a gente tá lá Tá dentro com até eles hoje. ainda. É. Cara, que A legal. gente, por exemplo, quando a gente começou a atender a Azul, nós filmávamos com o presidente da Azul na época, que era o David Neeleman, que é o fundador da Azul americano. Depois nós passamos com o Pedro Janot, que foi presidente Sim. da Azul, que veio da Zara e tal, tal, tal. Infelizmente teve um acidente, ficou tetraplégico e tal. Depois pegamos a fase com o presidente, que foi o Antônio Aldo, que foi o que fez a fusão da Trip com a Azul, que era do Mário Sérgio Caprioli. A Trip era uma companhia aérea que Lembra? fundiu com a Azul. E o Antônio Aldo foi o cara que responsável pela fusão da B3, da Bovespa com a Bolsa de Valores e tal. Uhum. Trouxeram esse cara. E aí, depois pegamos a fase do John Hodgerson, que hoje é o CEO até hoje, e o presidente novo agora, que é o Abe, que é um indiano que foi... Quando nós começamos a trabalhar com ele, ele era agente de aeroportos e hoje é presidente da empresa. Caraca. É, Não, vocês passaram por várias personas ali e cara, nenhuma trocou vocês. nenhuma trocou, mas muito por causa disso, porque relacionamento. Imagina o presidente falar assim, mano, a gente sabe de detalhes dentro da companhia aérea que às vezes nem os próprios funcionários sabem. Que tem muita coisa hoje que eu sei que pessoas que estão comigo há um bom tempo lá na minha empresa, e até em reuniões que eu não participo, eles Aham. sabem que assim, gente, não leva pro Lucas, que eu sei que ele não vai gostar. É Que já me lógico. conhece. Sim. Então, tipo assim, já tem situações que, agora, quando a pessoa é nova, ela vai trazer um monte de ideia, eu vou ter que ficar filtrando, sim, não, sim, Com não. certeza. Mas depois que você já tem uma galera que já tá madura, É diferente. É você ganha muito diferente. tempo com isso. Então, cara, assim, isso eu citei, por exemplo, os presidentes da Azul, porque a gente fez parte de toda essa história. Imagina, a gente fez as transições audiovisualmente falando, Legal. fizemos as transições de todos esses presidentes, já passamos por todos os diretores de marketing da Azul e tal. E uma coisa legal é que hoje nós atendemos muitas outras empresas de pessoas que saíram da Azul. Então, às E foi vezes o cara expandindo ainda sai, mais a vai ramificação. trabalhar, por exemplo, no iFood, o cara vai pro E time de leva o marketing do contato lá. iFood e leva o contato lá pra dentro. E depois desses 9 anos que você tá participando da Everest, que são Aham. quase 10 anos já, né, praticamente. Sim, Quando você fala na questão de investimento, hoje falando como Pedro, sim. depois desses anos também lidando de negócios e também agora uma parte de pastoreio. Mas falando como Pedro Pessoa, hoje Aham. você costuma fazer tipo de investimentos? Você lida com isso hoje? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito de saber que o meu dinheiro ele tá tendo algum tipo de rotatividade e de valor. Eu confesso que eu demorei um pouco a estudar isso, né? Então, eu vejo que durante parte da minha vida eu deixei de investir meu dinheiro do jeito certo. Essa é a verdade. Mas, cara, eu vejo, por exemplo, a produtora agora nós estamos passando por uma transição financeira nesse sentido. De começar a investir agora em moedas novas, começar a investir, comprar cotas de investimento e tal. E eu, pessoalmente, faço muito isso com a minha esposa hoje. Por quê? Você imagina, eu fui crescendo na minha profissão, crescendo na minha produtora, tendo uma rentabilidade na minha produtora, e aí de repente eu troquei tudo isso para servir no Ministério Pastoral Integral. Eu ganho talvez menos de 50% do que eu ganhava antes. Então eu tive uma queda aqui. Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente consegue ver que a gente não está desamparado porque a gente foi para esse caminho do investimento, Uhum. né? Então, por exemplo, eu tenho alguns investimentos que eu faço. Eu tenho alguém que administra para mim, porque eu não tenho nem questão de tempo e eu confesso que ainda preciso aprender muito mais, porque já vi muita gente investindo em coisa errada e perdendo
assim, muito dinheiro. Mas, cara, eu acho que é o caminho, É entendeu? que o ambiente da... Aqui tem uma frase que é assim... Como é que é? O ambiente dos perdedores é silencioso. Uhum. Então, assim, quem perde, geralmente, você sabe que perde porque alguém te contou ou você ouviu a história. Sim, Mas geralmente nunca é alguém que chegou e falou assim, pô, Pedro, cara, investi nesse negócio aqui, perdi 10 mil reais. Não exatamente. acontece isso. Não, lógico Aí, que não. por quê? É muito mais vantajoso você falar assim, meu, coloquei 10 mil reais aqui e virou 20, do que falar assim, Exatamente. meu, perdi todos os 10 ali. Mas Exatamente. quando você fala na gestão de investimento, você já faz investimento na área de cripto ou hoje você não trabalha com isso? Cara, cripto é uma coisa muito nova pra mim. Confesso que eu entrei agora, comecei a estudar e entender o que tá rolando, assim. Então hoje eu não tenho nenhum investimento em cripto. Meus investimentos são todos investimentos Vamos falar comuns de tradicionais? mercado, multimercado e tudo mais. É, mas, cara, eu tô entendendo um pouco agora, Quando né? A fala minha, a na... minha esposa sofre comigo, cara, porque eu Por fico quê? fazendo reuniões e reuniões com ela do tipo assim, Marina, tô vendo um negócio aqui, cara, vamos Entendi. entrar nisso aqui? Você faz o Ela fala pitch pra assim, ela? cara, eu faço o pitch pra ela. Tanto que eu até brinco, né? Você trouxe o Gabriel aqui, Sim, né? Ele, Life Planner da Prudential, vai virar sim. MFB e tal. E, cara, eu brinco com ele, assim, esses dias a gente tava num churrasco, assim, junto, e um cara falou assim, mas vale a pena mesmo esse negócio de seguro de vida? E aí a galera já deu risada, falou, mano, você tá perguntando isso pro Gabriel, o cara vai amassar você. Eu falei, não, Gabriel, deixa que eu falo, velho, deixa que eu falo que eu tô bom de pitch, de venda. Então eu falei, não, porque a Prudential é isso, aquilo outro. Ele falou, cara, você tinha que ser life planner, Ah, velho, pronto, tal. puxou você. É. E aí, tipo assim, mas é engraçado porque eu faço pitch com ela. Então, por Sim, exemplo, isso é uma das tendências que talvez eu veja eu entrando ali. Mas eu tô numa fase muito de reformulação da minha vida financeira toda, por conta legal, dessa questão da igreja. legal. Porque eu preciso me preparar, eu estou investindo também, eu penso em alguns negócios que eu estou investindo, que eu abro, porque eu preciso de uma renda que vai girar, independente também do meu Claro, ministério. claro. Então, Porque é muito cara, importante você ter uma renda passiva. É que muitas sim, pessoas têm a questão de assim, cara, renda passiva é você, é que soa muito assim, talvez no contexto religioso, vamos falar assim, meu, é um uhum, dinheiro que você não faz nada e você ganha. sim, Porque vem daquele versículo de o dinheiro digno é do suor do seu, do do seu sorte, rosto. aham, Mas não, na verdade você já trabalhou para esse dinheiro, com você certeza, guardou ele, e aham, agora você vai fazendo aquela pulverização. Pô, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali e tal. exatamente, E as pessoas não têm esse costume sim. de fazer essa pulverização, essa diversificação, e acham que às vezes para você investir você tem que ter muito dinheiro. Não, E nada não, disso, cara. nada O mais disso. importante é você começar, mas eu tenho 100 conto. Meu, começa com 100 conto. É, cara, exatamente isso. Então, a gente tá muito indo pra esse caminho, né? Legal. Ainda mais porque também a fase de vida da minha esposa também tá mudando. Cara, imagina, Não, a gente recebeu o convite pro Ministério Pastoral 2 semanas antes do nosso casamento. Então foi assim, a gente já ia ter uma mudança drástica de vida. Aí a gente recebeu o convite. A minha primeira resposta pra Nazareno Central foi não. Não sei, tem muita gente que não sabe disso. Mas foi porque eu falei assim, eu não consigo pensar nisso agora. Eu vou casar, cara. Como é que eu vou... Tipo assim, a minha cabeça é esposa outra. vai entrar no altar pra dizer sim pra um cara que não sabe nem o que vai ser dele amanhã. Não, que casou, agora abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. Falei assim, cara, não é assim que funciona. Então eu preciso de tempo, eu preciso Claro. que Deus fale comigo, preciso que Deus fale com ela. Preciso que Deus fale com o pastor Flávio, que é o nosso pastor sênior da igreja, Sim. né, para que ele me faça um convite formal disso. Então, e aí Deus trabalhou nesse tempo, tanto que foi claro para mim que eu deveria abrir mão de tudo para ir para o ministério pastoral. Sim. Foi claro para mim porque Deus falou assim de maneiras específicas, cara. Então, também Legal. seria muito humano da minha parte dizer não para o Senhor com a preocupação financeira, né? Tem aquela famosa frase de que assim, eu acredito também que se eu passar alguma dificuldade financeira na minha vida e morrer nesse contexto, significa que eu servi o Deus errado, sabe? Então, tipo, cara, eu confio muito em Deus, então eu não tive medo, essa é a verdade. Eu abri mão e vamos embora, vamos pra cima. Mas ela também, imagina, né? Eu passei por essa grande mudança, ela passou por grande mudança, porque ela é big girl, que é
dançarina de breaking, e o breaking virou esporte olímpico, então ela teve que abrir mão de trabalho dela também para se dedicar à rotina de atleta, porque tá no ciclo olímpico. Aí você teve um break na sua vida mesmo, né? Cara, foi loucura, velho. Entendi. Foi loucura, mas, Caraca. cara, é impressionante como Deus vai mudando tudo isso. E Deus vai nos dando, cara, capacidades e estratégias tipo isso. E pessoas que vão indicando pra gente caminhos, assim, que talvez a gente não teria acesso. Sabe, de chegar alguém e falar assim, olha, cara, eu não sei porquê, mas, cara, acho que seria bom você investir nisso aqui e tal. E eu falo, cara, não tem muito dinheiro. Não, investe aqui, como você falou, cara, investe 100 conto nisso aqui, você vai ver e vai dar certo. E eu enxergo isso como Não, cuidado de Deus, isso vem a cara. questão também dos adolescentes que você fala, do imediatismo. Sim. Ah, eu quero colocar 100 agora, mas tipo assim, quero colocar 10 mil pra virar muito dinheiro, não. Eu quero pôr 100 agora para o mês que vem ter 200 já. Mas Tipo, não. 100%. Não é assim que funciona. Lógico que não. Leva um tempo as coisas. Lógico, exatamente. A Bíblia ela é cheia de nos ensinar de que a gente passa por processos na nossa vida inteira. Cara, e eu acho momentos de mais destraves que eu vi, os momentos de mais destrave que eu tive na minha vida foram momentos que, meu, é o famoso assim, cara, eu tô no fundo do poço, eu vou pra onde? É. Tem que ir pra cima, meu. Exatamente. Vou cavar pra baixo agora o poço? Não tem como, né? E aí eu lembro que surgiram muitas ideias, situações de assim, a própria ALP, a empresa que eu tenho hoje, ela surgiu de uma situação assim, cara, eu não tenho plano B. Aham. Eu não tenho não é questão de plano B como, putz, se tudo der errado, agora eu vou fazer isso. Mas, cara, tem um plano de uma renda passiva, de claro. tocar os negócios. Porque eu Sim. tenho visão de, meu, ter um negócio aqui, ter um negócio ali, Sim, e tá sim. tudo rodando. Mas eu não tinha isso. Aí quando eu lembro que chegou a pandemia, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que surgiu daí Sim. uma ideia de eu preciso fazer outros ramos que não estejam interligados. Tá, você vai trabalhar com produção. Uhum. Putz, agora se você coloca todas as suas fichas somente em produção, digamos que agora os filmes não são mais, sei lá, gravados, mas sim são live actions em 3D. Sim. Meu, se você não tá preparado pra esse negócio, Não vai dar certo. esquece. Você pode até correr atrás, mas tá correndo atrás. Já tem muita gente na tua frente. Exato. Só que enquanto você tá acertando aqui, ver a viabilidade, você pode também estar começando, meu, sei lá, um negócio de carro. Com certeza. Um negócio que faz, sei lá, investimentos em Com fundo imobiliário. certeza. E você vai diversificando. Cara, e às vezes até, cara, em algumas demandas que tem dentro, cara, das nossas áreas. Por exemplo, eu não conhecia nada do universo de dança. Nada, nada, nada. Conheci por causa da minha esposa. Cara, eu fui conhecendo o mundo agora do esporte olímpico breaking, cara, que é um negócio absurdo, é muito legal, inclusive. Você, por exemplo, ela é patrocinada da Red Bull, Legal. né? Cara, as competições da Red Bull são impressionantes, mano. Depois eu quero uns energéticos aqui, tá? Mano, mano, é impressionante, cara. A estrutura é um negócio mundial, assim, absurdo, cara. Legal. Movimenta muito dinheiro, muita coisa e tal. E, por exemplo, a China. Cara, a China já tá com atletas que, assim, tem acho que 2 ou 3 garantidos já na Olimpíada de break que tem menos de 18 anos. E tem pelo menos uns 10 que tem menos de 18 anos que não podem ir pra Olimpíada por limite de idade. Por mínimo de idade. Caraca, que E a legal. molecadinha deitando, cara. Os moleques é muito bom. Eu já liguei um negócio pra Marina e falei, Marina, escola de dança tem um monte. Mas competitiva não tem nenhuma. Isso é Vamos verdade? abrir esse negócio. Legal. Então já é um sonho que eu tenho. Ela tá me freando porque um pouco. é na necessidade que surge. Cara, é porque isso. eu falo assim, beleza, ensinar a dançar, um monte de gente vai ensinar. Agora, ensinar o menino, uma criança, a ser um atleta, competir e talvez até ser uma ponte de viabilizar patrocínio para esses meninos, Sim. cara, ninguém Nossa, vai fazer. a minha cabeça foi e voltou umas 3 vezes aqui. Eu falei assim, eu sou empreendedor, a gente viabiliza isso financeiramente de algumas formas, você tem um know-how e tem um nome. Eu falei assim, eu tenho tudo, só preciso de um espaço agora. É isso, porque puxa através dela, não através... Exatamente. Ah, eu vejo que preciso de uma escola. Não, Não, eu e posso outra, fazer e isso. eu não preciso dos melhores professores do mundo para fazer isso, eu preciso de professores. Mas ela consegue, inclusive, trazer os melhores caras do mundo Consegue. para vir aqui dar um workshop. Exato. Eu trago credibilidade para minha marca. Que acesso e contato que você faz na vida. Né? Exatamente. Eu falei assim, então é nesses caminhos que eu vou indo, Sim. sabe? E aí é uma renda passiva que Legal. eu, por exemplo, vou ter. Eu não vou dar aula, mano, numa escola de dança e muito menos administrar Já uma não, coisa já não de dá, né, dança. Marina? Poxa, aí só pra você. né? Não, mas ela também, se foi uma condição que eu coloquei pra ela, quando Sim, eu claro. compartilhei esse sonho com ela, uma condição que eu coloquei pra ela foi, eu não quero que você dê aula.
Eu quero que você seja o rosto disso aqui. Que você administre isso aqui. Eu quero que você Isso treine você pode aqui para as preparar, pessoas quererem isso aí. treinar com você aqui. É isso Mas aí. quem vai dar aula é outra pessoa. Porque se você der aula, você não administra direito. Ter os métodos da própria Marina aqui no caso. Exatamente. É isso aí. Cara, que legal. Exatamente. Mas eu penso a mesma coisa, porque você tem que começar um negócio, você prepara, você deixa a Sim. sua cara ali, e depois que as pessoas pegaram o seu feeling, você delega, você preparou, delega, preparou, delega. Total. Cara, E, cara, assim, uma coisa que eu ia compartilhar com você, que é muito disso, né? Você falou do fundo do poço e tal, cara. Cara, a hora que você falou do exemplo do poço, eu lembrei de José, né? E eu tenho algo pra mim que é muito poderoso também. Porque José, os irmãos dele jogaram no fundo do poço porque ele compartilhou com eles um sonho que Deus tinha dado pra ele. O sonho Sim. era, eu sou tipo o sol e as outras estrelas se curvam diante de mim. Os caras, tipo, mano, que moleque ousado. ousado, velho. Beleza, vai e joga ele dentro do poço e tal. E aí, cara, ele vive um dos maiores perrengues que um ser humano pode passar. Ele é vendido como escravo, vai trabalhar, e depois é tentado lá, na casa de Potifar. Ele rejeita, né? Permanece fiel a Deus num período muito difícil da vida dele. Aí ele vai pra cadeia, aí ele revela o sonho de um cara, depois ele revela o sonho de Faraó, até que no final ele chega no governador do Egito e os irmãos vêm, e aí eles são obrigados a se ajoelhar diante dele, e o sonho de José lá de trás é realizado no final da história, praticamente. Só que, cara, Deus já me ensinou muito essa questão aí. Por exemplo, eu vejo que teu negócio é muito isso, cara, você ajuda muita gente. Esse podcast aqui é um projeto que ajuda pessoas e tal, e eu vejo isso na minha vida também. Que, cara, Deus sempre me ensinou o seguinte, cara, que às vezes nos momentos de dificuldade, ele nos usa para servir aos sonhos de outras pessoas, que foi o que José fez. Para que no final ele possa realizar muitos sonhos que a gente tem. Então, cara, por exemplo, ir para o ministério pastoral ou fazer coisas por pessoas, abrir um negócio que, cara, que ajuda a gente, cara, sempre foi algo que me marcou muito assim, porque eu falei assim, Deus sabe quantos sonhos eu tenho. Deus sabe onde eu quero chegar. Agora, ele tá me chamando agora para servir no sonho de outra pessoa. Talvez seja o meu deserto financeiro. Beleza, mano. Mas, olhando para a história de José, Deus não desampara ninguém que fica Sim. fiel, que permanece fiel e que se doa pelas outras pessoas, mano. Então, muita- tipo, é. o fundo do poço, às vezes, cara, é onde Deus, às vezes, vai fazer isso. Vai falar assim, primeiro, permanece fiel, não se desvia nem para direita nem para esquerda, como ele fala, por exemplo, para Josué. Mas, cara, não esquece do teu sonho, porque agora é um deserto que você vai passar, mas é onde você vai servir outras pessoas, é onde você vai aprender outras coisas e vai chegar teu momento, mano. Fica em paz. Sim. Agora, é exatamente isso. Só acontece com quem decide subir de volta. É que ele poderia ter abraçado a causa e ficar no fundo do poço e aí morria José aqui. podia ter morrido no fundo do Podia. poço. José poderia ter feito qualquer loucura no período dentro da cadeia. Entendeu? Porque no meio do caminho ele foi injustiçado. No Exatamente. meio do caminho, tratado como Exatamente. mentiroso. Muita coisa. Mas o resultado final de tudo é absurdo. A gente lê assim, a gente acha bacana a história. Agora, tenta se enxergar no lugar do cara. Então, o cara que é tipo assim, filho de Jacó, um monte de promessa de Deus, preso, Não, e velho. outra, sem contar Preso que é no fácil Egito. você culpar Deus por algo que não tem dado certo na sua vida. Exatamente, É muito fácil mano. fazer isso. Exatamente. Então, cara, Legal. eu sou muito pastor, né? Eu começo a pregar nos assuntos nada a ver. Mas enfim, queria Sim. compartilhar isso aí, porque é algo que Não. Deus sempre fala comigo, cara. Sim. Deus sempre fala comigo. Não, cara, dá pra pegar um pouquinho de água, por favor? E... Pedro, última pergunta aqui, você falou na questão de diversificar e eu trabalho também numa questão de cripto. Uhum. E eu vejo que hoje, cara, muitas pessoas... Você quer água também? Quero, por favor. Eu vejo que hoje, cara, muitas pessoas, assim, Obrigado. é meio que um mito poder Aham. falar sobre esse mercado. Por quê? Infelizmente, tem os dois lados da história. Pessoas que investiram errado, Aham. achando que ia dar muito bom, e no Sim. fim deu errado, obviamente, e Lógico. acaba queimando isso para não só para ele, mas para todo mundo, porque ele fez uma escolha errada. Uhum. Mas agora, para tirar dúvidas, sendo uma questão do mercado cripto. Quando eu falo para você, Pedro, quando você ouve esse termo de investir no mercado cripto, o que passa na sua cabeça? Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu acho, cara, que é uma grande tendência. Tanto a gente vê pelo valor da moeda, né? Se não tem valor, cara, não tem credibilidade. Agora, pô, tem muito valor. Então, cara, eu vejo com bons olhos o investimento em criptomoeda. Mas é bem o que você falou. Eu me considero um leigo nessa área de cripto. Eu me considero totalmente leigo. E a maior informação que nós temos é
de pessoas que quebraram ou que, cara, confiaram em pessoas que, cara, você não precisa nem ser muito inteligente pra você olhar e falar charlatão, Uhum. empresas que prometiam absurdos e loucuras e tal, e você botava teu dinheiro lá, investia, pegava o rendimento para ele e E sumia. embora. Então, a verdade é que eu enxergo que é um grande negócio, por quê? Porque eu sou curioso. Porque eu vou pra cima disso. Mas agora, por exemplo, muita gente enxerga isso como uma grande ilusão. Essa é a verdade. Então eu fico nesse meio termo, assim. Esses dias um menino lá do Nazatim, um pouco mais velho, veio conversar comigo e falou: Pastor, o que o senhor acha de investir em cripto? Eu falei: eu acho uma boa ideia. Desde que você esteja com as pessoas certas, no lugar Uhum. certo e sabendo o que você está fazendo. Então, é exatamente isso que eu enxergo. Ele falou: mas você não acha que. Você não acha que vai quebrar? Eu falei: mano, se fosse quebrar, já tinha. Criptomoeda não é de ontem. Não, faz mais de 10 anos isso É. já. Se Sim. fosse quebrar, já, a gente teria indícios muito mais claros. Ou já teria quebrado. Então, Sim. mano, É porque eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de quebrar nessa área. Primeiro, as pessoas têm o costume, pela falta, na verdade, pela falta de sabedoria e conhecimento sobre o assunto, não é nem sobre cripto, só falando de mercado financeiro. sim, Acha que você colocar R$ 100 hoje, amanhã você tem 1 milhão. é. E é o Primeiramente, que não é assim. muitos negros prometem no Instagram, né? Exato, porque eles vendem a questão do carrão, tudo mais. Só que Sim. assim, isso é possível? É. Uhum. Desde que, cara, você entenda que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. Claro. A rede social traz muito uma questão de comparação. Uhum. Cara, você olha um cara andando, um cara que de 25 anos andando com uma Ferrari, você fala assim, meu, eu tô com 39. E É. eu tô andando de Gol. É. Como não? Eu Tem tenho que colocar alguma dinheiro coisa aí. errada, Não, é. só que assim, a pessoa não, ela é mais fácil ela se projetar na comparação e É colocar o verdade. dinheiro do que ela falar assim, meu, beleza, tá tudo bem, tipo, ele tem a fase dele, deu certo, Sim, porque é legal, sucesso. sim, Mas pra mim hoje, fazer um investimento de R$ 1.000, putz, é um dinheiro que vai doer pra mim. sim, E eu vejo que hoje as pessoas não têm essa. Pô, legal você ter uma mente aberta para conhecer e investir. sim. Mas desde que o seu dinheiro hoje, tipo assim, se você investir Claro. hoje e desvalorizar, tá tudo bem pra você? Sim. Você fala assim, putz, Né? cara, eu tô contando com o dinheiro. Então, Não, não é, guarda. não é o melhor Não caminho. é o melhor caminho. É. Que nem, não adianta nada você querer deslanchar na sua vida se você tem medo de todas as novas empreitadas que você quer entrar na sua Não vida. tem como, né, Não vai cara? adiantar, Não porque você tem fala assim, como. cara, eu quero crescer, mas ao mesmo tempo eu fico me travando. Quero crescer, mas eu me travo. É. Então, tipo assim, não faz sentido. Agora, se você quer crescer, se você está disposto a passar pelo risco, porque de fato, para cada empresa que a gente abre, meu, não é fácil. Não. Não é, nada é garantido. Eu já, enfim, Cara, já. o risco, ele às vezes é até maior da perda no começo do que. Eu não te falei aqui da minha produtora com meu pai? Foram 10 meses sem nenhum tipo de lucro. Beleza, cara. Você tem que estar disposto a isso. O Sim, investimento é a mesma coisa, cara. Investimento é a exato. mesma coisa. E é tudo, cara, eu volto a dizer, né? É tudo uma questão de planejamento e organização. Porque, por exemplo, eu tenho lá investimentos meus que parece a montanha-russa das mais animadas do mundo, sobe e desce. Mas tem também o meu investimento lá de segurança E quase que nem não mexe. varia nada. Exato. Beleza, maravilhoso. Então é Legal. só você se planejar, né, cara? Mas eu Mas vejo eu vejo que, muito isso. Você tem que contar. Eu acho que você tem que estar rodeado das pessoas certas. Esse é o ponto, sem dúvida, né? porque a parte de Porque conhecimento também é muito isso. é, Eu não falo nem de cripto, cara. Muitas uhum, pessoas hoje em dia não sabem lidar com dinheiro. Não sabe. sim, Volta também no assunto que a gente conversou, de pessoas que pedem ajuda, mas não uhum, quer ser ajudada. exatamente. O cara faz um empréstimo, não sei da onde, com a Jota, poder colocar dinheiro aqui porque vai dar bom, e no fim os dois dá ruim, tá devendo, Não, e um buraco vai puxa puxando o o outro. outro. Não tem E jeito. na questão agora, puxando um pouquinho da parte de futuro, que você Aham, falou que, cara, você teve a sua questão de trabalhar de voluntário por uns anos aí, aprender a aham, gerar valor. Você sim. construiu, junto com o seu pai, A Iberest a Filmes? Everest Filmes. Posso chamar de produtora? Pode, é A produtora produtora. Everest. Aham, E também agora você tá no ramo de, vou falar um ramo, né? Mas na parte de claro. pastoreio. Sim, E você abriu mão de várias coisas para estar focado nisso 100% em vidas. sim. E como, cara, tem sido para você essa jornada de abrir mão de, não vou falar de empreendedorismo, porque senão, Aham, de fato eu acho que isso é uma essência sua de você sim. bater o olho e ver, ter novas ideias, mas você abrir mão de, cara, de toda uma rotina que você veio há anos para agora cuidar de vidas. Cara, assim, é o que eu te falei. Se eu te disser que é fácil, se eu te disser que em momento algum a gente tem dúvida, ou se eu te disser que é tudo confortável, eu vou ser completamente mentiroso aqui. Porque não é. Porque, cara, o nosso coração humano, ele tende a olhar para as coisas que são humanas.
Não tem jeito para vida financeira, para um monte de coisas. Então, assim, cara, foi um grande desafio para mim trocar, porque você imagina, como eu te disse, eu comecei muito cedo. E para você ter uma ideia, quando eu tava no meio da minha faculdade, com 20 anos, acho, eu fui admitido na ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, a maior associação de cineastas profissionais da América Latina inteira. E eu era o cineasta mais jovem a ser admitido nesse negócio. Eu fui o cineasta mais jovem a competir num prêmio de cinematografia com grandes caras do Brasil, tipo assim, competindo Legal. com caras com, tipo assim, tinham o dobro da minha idade de experiência. Então eu tinha, tipo, 20 anos, os caras tinham 40 só de Experiência. cinema. E Sim. eu com curta-metragem que a gente tinha feito, competindo com esses caras e tal. Então eu, cara, eu olhava para minha carreira, eu via uma carreira em ascensão. Essa é a verdade. Com o meu próprio negócio em ascensão dupla, ascensão financeira e ascensão de profissional. E então assim, cara, eu vi que Deus me chamou mesmo para isso. E quando você me pergunta de futuro, cara, eu também não tenho medo, sabe? Tipo assim, não tenho medo de olhar para o futuro porque eu vejo que, primeira coisa, muito do que eu vivi no meu passado, e eu vivo até hoje, porque eu participo ainda da produtora, não com a mesma Uhum. intensidade do que eu participava antes. Hoje eu sou muito mais um, Estratégico, um né? estratégico ali com meu pai do que um mão na massa como eu era antes. Mas, tipo assim, é, cara, eu vejo o futuro, eu vejo tudo, cara, que eu vivi, que eu construí, Deus trazendo para dentro do meu ministério. E eu vejo tudo que Deus está me dando no ministério, não só de recursos financeiros, na verdade financeiro não, mas recursos mentais, ideias novas, como de pessoas, cara, que talvez eu não tivesse contato. Cara, ainda mais é maravilhoso quando você vê você formando um cara que se torna um grande cara, sabe? Tipo, isso tudo é Deus me dando mais ferramentas ainda para sonhos que Ele vai colocando no meu coração. Uma coisa que Legal. eu vejo é, cara, eu não separo uma coisa da outra. Tanto que essa foi uma conversa que eu tive com o pastor Flávio, inclusive, logo no começo do ministério, que foi porque, você imagina, eu vim como sucessor do pastor Cris, que estava há 13 anos no ministério de adolescentes. E eu, antes do meu ministério na Central, eu já liderei jovens foram acho que 8 anos liderando e praticamente pastoreando jovens. Só que era um pessoal mais velho. Quando eu fui pro Ministério de Adolescentes, eu falei assim, cara, que pressão, cara, que coisa. Tipo assim, será que é pra mim mesmo esse Mas negócio? você tinha expectativa muito boa? Tipo Sabe? assim, cara, vamos ou você tava tipo assim, A cara, eu não verdade sei é se que eu vou dar conta? eu tinha expectativa baixa. Baixa. É. Tipo assim, não sei se Eu vai achei virar que isso aqui não ia não. dar certo. E aí eu lembro que foi uma coisa que Deus usou a vida do pastor Flávio para falar comigo. Que ele falou assim: Pedro, lembre-se de que tudo que Deus te deu, ele vai usar agora. Então, lembre-se que nós estamos, quando diz nós, era em nome da igreja, né? Mas, tipo, eu senti que era Deus falando comigo assim: eu estou chamando você por quem você é. Não estou chamando você para você ser um Cris aqui. Eu estou chamando você para você ser o Uhum. Pedro. Então, cara, eu trago muito do que eu vivi pro meu ministério. Tanto, por exemplo, a gente tava conversando antes do Masterchef. Sim. O Masterchef, cara, foi uma grande produção e eu trabalhei já eu fiz coisas, fiz material publicitário para o Masterchef, Legal. Que o legal. programa de verdade, né? Então, cara, eu trouxe toda a minha bagagem para dentro, botei a galera para trabalhar, fizeram, cara, um programa de TV. Para você ter uma ideia, eu não posso falar os nomes aqui, mas tem uma emissora que quer que a gente crie um outro nome porque quer que a gente mande um programa de culinária de adolescentes para TV. Cara, Então, que tipo, legal. olha onde chegou a coisa. E aí nós não podemos usar o Masterchef. Não, porque é o A nome. Band veio atrás da gente, né? No Masterchef. Ligaram lá na igreja. E Pra não usar aí. o nome, Então, aí imagino. eu falei assim. Quando o pessoal da igreja me avisou, a Band tá querendo falar com você, passamos teu contato, né? Porque também Corta. é com ele, né? Aí eu falei assim, bom, ou é sucesso ou é processo, é um dos dois. E foi sucesso, graças a Deus. Eles acharam o máximo, Que cara. Se legal. sentiram super Eu não homenageados e esperaria isso, tal. sendo muito sincero. Cara, foi um negócio maravilhoso. A gente só não deu tempo deles irem gravar uma entrevista lá com o pessoal, mas era um plano deles. Cara, que De fazer legal. todo um Não, chegou material de neles. tipo assim, adolescentes fazendo uma homenagem pro Masterchef. Tanto que na final a minha fala é isso. Esse programa é uma grande homenagem que nós fizemos para o Masterchef Brasil.
Aí você Tal, puxou queremos pra... agradecer o Aí pessoal. você puxou o sucesso aí, né? Com certeza. Ele já tinha essa certeza, eu só fui plantando mais ainda pra não ter dúvida, né? Cara, que legal. Mas, cara, então, Nossa. tipo assim, eu trago as coisas que eu vivi pra dentro do ministério e Deus tá me dando novos sonhos também, sabe? Deus tá me dando novos sonhos. Por exemplo, eu quero, por exemplo, esse ano colocar uma área cinematográfica dentro do Nazatim, porque foi o que eu vivi na minha Não, e feito por adolescência. adolescentes. Exatamente. E aí, olha onde Deus vai abrindo as portas. Por exemplo, eu tenho lá um projeto com um grande amigo meu, que é diretor, que é uma série de ficção que conta a história de um menino que o pai era surfista, morreu, e aí ele vai atrás do sonho do pai dele e tal. É uma história super legal. Nós tínhamos já um contrato de produção fechado para um canal de streaming. E beleza, não rolou por conta de pandemia. Agora, cara, é um sonho que a gente quer trazer para dentro do Nazatim, com um contexto cristão e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, tô com esse sonho. Aí, por conta da Marina, nós fomos ter uma reunião num canal de televisão que tá sedento por conteúdos assim, tal, tal, tal. E, tipo assim, eu tô com a Tipo oportunidade, assim, as tô com o portas... canal de exibição, eu só preciso botar os adolescentes para fazer. E, Caraca, claro, né, incrível. treiná-los e tudo mais. E no final das contas, a gente ganha dinheiro com isso, é negócio também. Porque não é só É quando envolve contrato. não é só É porque é igreja, contrato. exato. Exatamente. Você tá Então, tipo prestando um assim, eu serviço. vou proporcionar um trabalho para os adolescentes, eles vão ganhar recurso com isso. Eu vou ganhar com isso. A igreja vai ganhar com isso. Institucionalmente, todo mundo Todo mundo tá ganha com isso. ganhando. E eu tô trabalhando. E qual Eu foi tô. sua, cara, e qual foi sua maior dificuldade quando você fala desse ramo de cinematografia? Aham. Existe esse termo? Existe, existe. Existe? Qual que é a sua maior dificuldade, cara, nesse que você já enfrentou nesse ramo? Ah, cara, tem muitas, né? Mas tipo assim, meu, aqui Muitas. mais Cara, eu acho que a que mais pega assim pra gente é porque é uma área que tem muito conchavo, sabe? Tipo, é difícil de você entrar. Tanto como produtora para os clientes, quanto como profissional para você fazer grandes projetos, né? Filmes mesmo, que eu trabalhei em longa-metragem, tal, 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 tal. Então, cara, quando você vê que pessoas são muito menos capacitadas que você, mas tem o famoso QI, que é o que indica, e ele entendi. consegue ter muito mais acesso do que você, Hum. cara, isso aí derruba, mano. Derruba que você fala assim, tudo que eu tô investindo não vale nada. Por quê? É Porque eu não acesso. tenho o acesso. E Então, acesso não tem a ver com dinheiro. não tem. Por exemplo, tem um. Hoje ele é um grande profissional, cara, e eu tive bom relacionamento com ele sempre, né? Mas, por exemplo, o Fernando Meirelles é talvez um dos maiores diretores de cinema do Brasil. O Fernando Meirelles, ele é dono da O2 Filmes, que é talvez acho que é a maior produtora do Brasil. E foi o diretor de Cidade de Deus, por exemplo. Estouro. Fez filmes internacionais, é reconhecido em Hollywood, beleza. E aí eu lembro que na mesma época que eu tava ali começando e despontando ali e tal, tinha o filho dele, que é o Kiko Meirelles. E ele também tava na dúvida se ele queria ser diretor de fotografia ou se ele queria ser diretor. E ele foi concorrer comigo um prêmio e algumas vagas no mercado de trabalho. E, cara, ele é o filho do Fernando Meirelles, entendeu? Tipo, os caras que contratariam eu ou ele Seria eram mais por aí. contratados pelo Fernando Meirelles. Então, tipo assim, Ah, cara, entendi. isso aí mata. Isso aí, tipo assim, me desanima muito, cara. Me desanimou assim, muito, porque eu sou muito intenso. Então, quando eu vejo que há meio uma parada de injustiça, isso me pega muito, sabe? Até na igreja hoje em dia é algo que eu preciso guardar sempre no meu coração. E Deus sabe. Talvez essa seja. Eu não tenho problema nenhum de ser vulnerável, né? Uhum. Então, talvez essa seja uma das minhas maiores fraquezas, de me decepcionar com algumas expectativas que eu crio, às vezes em pessoas, em oportunidades e eu permanecer firme, porque isso é o que mais me derruba, de me desanimar, Esses sabe? dias, meu, eu aprendi, eu aprendi de fato a ter a sua identidade. E Aham, agora a parte mais importante é saber lidar com ela. Porque eu também sou uma pessoa muito intensa. Cara, aham. mas demais. Eu vivo. Sim, Eu mergulho. Ah, vai é, começar um projeto novo? Não tem problema não. Eu tenho que ficar 2 semanas sem comer, não tem problema. Eu vou fazer o eu negócio sou assim acontecer. também, Só que a parte mais difícil é se caso isso não vir conforme a sua expectativa, cara, como você vai ficar aí? exatamente. Então, cara, isso é uma coisa que me pega muito, sabe? E principalmente quando envolve pessoas, sabe? Tipo assim, então, cara, isso é uma coisa que pra mim me marcou em muitos momentos na minha carreira antes da igreja, Sim. sabe? De coisas que a gente às vezes acha que dá certo. Por exemplo, até mesmo dentro da própria Azul, sabe? A gente
cara, a gente tinha um relacionamento muito forte com eles lá, coisa acontecendo, e aí entrou uma agência nova. E a agência queria trazer a produtora que trabalha com eles. E eu lembro, cara, que eles falaram, não, vamos trabalhar com a galera que tá aí e tal, né? A agência foi bacana, assim. Cara, aí a gente foi pro set de filmagem e, mano, comecei a ver a galera se esforçando, cara, pra, pra assim, prejudicar a gente, sabe, cara? Se esforçando com força, assim, do tipo, É mandaram um e-mail visível. pra Azul falando assim, ó, precisamos pegar todo o material porque achamos que essa produtora não vai ter condições de entregar o material finalizado. Material que a gente mesmo tinha produzido. E aí, cara, e a Azul, tipo, beleza, então pega o material. E a gente tendo que entregar tudo que a gente tinha produzido pra outro cara fazer, velho. E aí eu lembro que, cara, por exemplo, minha vontade era já, assim, liga pra Azul e fala que a gente não atende mais os caras. Eu não vou aceitar Tipo isso, assim, sabe? jogo. É, e meu pai, tipo, não, calma, mano, calma, calma. E aí eu lembro que meu pai que deu o comando na época, ele falou assim: copia o material pros caras, mas faz o trabalho. Entrega. Beleza, cara. No dia que a outra produtora entregou o trabalho, nós entregamos também. A gente falou, ó, mesmo vocês não querendo o nosso vídeo Trabalho, sim. mais, a gente tá mandando material aí pra vocês. E aí eu lembro que o diretor de marketing ligou pra gente, pediu pra gente ir lá pra São Paulo conversar com ele. Ele falou, ah, vai encerrar o contrato, né? E aí nós chegamos lá, o cara falou assim: por que vocês não vieram, tipo assim, falar pra gente que os caras estavam dificultando o trabalho de vocês? Ele falou, mano, porque você é meu cliente e o cara é o intermediário, não posso fazer isso. Ele virou e falou assim: não, beleza. Porque esse vídeo aqui tem a cara da Azul. O vídeo que a gente tinha mandado. Ele falou assim: só que hoje a agência postou o outro vídeo. Que nenhum aqui gostou, mas É tipo, era combinado. tipo campanha Dia dos Pais, por exemplo. O Dia dos Pais é hoje, não tem o que fazer. Já foi. Então, tipo assim, eu queria ter esse vídeo, eu queria esse vídeo aqui. Esse vídeo representa a nossa empresa, representa a nossa marca, os nossos ideais e tal. Aí o que resultado? O que que aconteceu? A Azul, cara, por conta desse problema, quebrou o contrato com a agência, cara. Uma das maiores agências do Eu vou ter que Brasil, ficar com de vocês. São Paulo, e a gente tá lá até hoje. Entendeu? Caraca. Mas, tipo assim, cara, isso me pega muito. Com maturidade, a gente vai aprendendo a lidar melhor. E na igreja, mais ainda. Porque na igreja o que mais acontece é isso. Você investe na vida de alguém. Essa pessoa, a primeira oportunidade que tem, vira as costas pra você, sendo pastor. Sabe? Ou quando você diz um não pra ela. Aí a pessoa fala, mano, esse pastor. Eu não sei se você vai concordar comigo, É. mas eu ouvi uma frase que eu acho que pra mim é muito verdade. Ah, Que é assim: da mesma forma, não, a frase é a seguinte: pelo mesmo motivo que as amizades começam, elas terminam. sim. E, meu, se. Eu comecei para pensar, cara, todas as pessoas passaram na minha vida que, meu, foi nítido, cara. Eu lembro do começo e lembro como acabou. Cara, foi a mesma coisa. É, Eu sei você, como pastor, você consegue ver a mesma coisa. muito, cara. Muito, assim. Cara, é um padrão mesmo, assim. E acontece muito. E como pastor, acontece até com mais intensidade. Essa é a verdade. Porque é injusto Porque até eu vejo, isso, por né? exemplo, assim, eu vejo que o Pedro tem muito contato. Pô, legal. Já fica aqui na minha cabeça matutando. Aham, Aí depois eu tento agora acesso através do Pedro. aham. E, cara, obviamente a gente, como pessoas maduras, a gente sabe, quando a pessoa chega de paraquedas na vida, Sim, tem coisas que você, por feeling, você sabe que foi uma coisa que aconteceu e, putz, vamos te conectar. E sim. pessoas que tá sendo intencional para que você abra as portas para conectar com o cara da Com Azul. certeza, com E certeza. quando você começa, beleza, você vai dando ali os grãos para poder ir testando a pessoa. Porque uma Aham, coisa que eu aprendi é sobre comer 1 quilo de sal antes. aham. Para depois de começar, beleza, vamos baixar um pouco a Sim, régua agora, sim. a guarda. E aí, depois, quando eu comecei a cortar, secar a fonte, pelo motivo que a pessoa tava conversando comigo, cara, do jeito que ela veio, ela sumiu. Ela vai embora. Sumiu. É, mas isso acontece muito. Entendeu? Cara, quantas pessoas. Ó, por exemplo, isso acontece muito, né? Imagina, as pessoas olham. Central. A Central tem o status dela, né? Nazareno Central. Uma das maiores igrejas do Brasil, pô. Sim. Beleza. Ninguém sabe como é que eu cheguei até lá. Ninguém sabe quanta coisa Deus me tratou, quantas correntes a gente roeu antes de chegar a ser Ali. pastor de um púlpito tão forte como aquele. E a Sim. gente dividiu o púlpito com caras espetaculares, pastores espetaculares. E aí, cara, tipo assim, vem caras às vezes assim lá e fala assim: pastor, eu vejo aí ministério de adolescentes, cara, arde no meu coração, assim, Deus tem falado comigo para servir com os adolescentes. E eu sempre falo pro cara, eu falo assim, mano, mas assim, você me conhece? Não, não te conheço. Eu falo assim, mano, eu sou difícil de lidar, cara. Vamos fazer o seguinte, caminha comigo aqui, um ano. E Um vamos ano ver. vendo como é que eu trabalho, um ano. Faz assim, deixa eu ver se os adolescentes gostam de você. Vamos ver quanto que você está disposto
tipo assim, A passar a pelo investir processo. nisso aí, né? Porque, cara, falar em investimento de trabalho, mano, eu trabalhei voluntário muitas vezes na minha vida. Tipo, contei minha história Sim. aqui. E aí, cara, assim, quase todos desistem rápido, entendeu? Por causa disso. Então, é bem o que você Sim. falou, assim, de antes você, tipo assim, mano, Beleza. comigo o negócio é aqui. É É isso isso aí. aí, beleza? Se o cara vem, aí você fala, mano, esse cara é diferente. Aí sim a coisa muda, né? Que eu lembro, quando eu cheguei Mas, na Central, eu lembro que eu cheguei e conversei com o Kleber. Ele tinha acabado de assumir aham, a liderança da JNI. uhum, Eu lembro que eu marquei um café com ele, que pra mim essa questão de conversar com o pastor era algo que eu nunca tive. sim. Tipo assim, sou cristão há muitos anos, mas essa questão de ter contato com o pastor é algo Sim, que eu não era tinha. Era muito tipo outra assim, eu realidade. aqui, ele lá. Sim, E eu só vou conversar com o pastor quando tiver um BO na minha vida. não é, Caso exatamente. contrário, não vejo motivo nenhum. É quando eu vi que na transição o pessoal fez todo aquele alvoroço pro Mika, tipo, em homenagem a ele pelo trabalho, falei, cara, eu nunca tinha visto isso. Então vou Sim, marcar um café com o Kleber pra entender. Eu lembro que na conversa, que a gente falou muita coisa, aham. e no final o pastor sempre dá um gancho, né, de assim, né? E aí? E E aí? aí, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Sempre vem essa Aham, conversa. Falei, Kleber, eu tô aqui, cara, só pra você me conhecer e eu tô aham. deixar bem claro pra você que eu tô disposto a servir. Que Não legal, sei cara. aonde, não sei o que eu vou fazer, Sim, mas eu gostaria de deixar claro que eu tô aqui e você pode contar comigo. Beleza? maravilhoso. Depois, cara, as coisas foram acontecendo conforme deveria acontecer. E aí você cria relacionamento de verdade, né, cara? Nunca deixei, claro, eu nunca gostei. Eu acho legal você ser intencional nas coisas da sua vida, Sim, é muito sim. importante, mas ao mesmo tempo, que nem, cara, ambiente de igreja. Qual chapéu que eu vou Aham. colocar? Servo. Sim, É total. isso. É um ambiente de, cara, estou aqui para fazer, tô para servir o reino. Aham. Agora, sendo um ambiente de negociação, é um chapéu totalmente diferente para aquilo. Totalmente, Eu lembro que totalmente. as coisas aconteceram na parte ministerial, cara, muito fluiu, simplesmente Natural, fluiu. foi Eu não natural. fiquei tipo assim, nossa, me coloca em tal lugar porque eu tenho feeling pra isso. Não, cara, se Sim, ele que é o pastor, ele vai ver o que é o melhor lugar pra eu estar servindo. claro. E se for da vontade de Deus, eu vou estar lá. E as Sim. coisas aconteceram. Simplesmente Não, assim. isso é maravilhoso. E outra, eu acredito também, assim, que você ser intencional, ele é bom, mas, cara, não é muito mais fácil você ser intencional com quem já é natural pra você? Tipo assim, a gente tem um bom relacionamento. É muito mais fácil eu ser intencional e verdadeiro que você agora falar assim, ô Poli, vamos fazer um negócio junto, mano? Vamos fazer um negócio aqui? Ou, mano, quanto você me cobra? Como é que funciona Sim, para eu trabalhar tipo assim, dentro da sua empresa? Como é que eu faço para gerir meu investimento com você? Aqui eu tô sendo intencional, mas cara, a gente já tem naturalidade, cara. É muito diferente. Agora tem gente que verdade. é intencional no começo, cara, aí não gera relacionamento, e aí fica um Trava. negócio falso, cara. Você já pega uma imagem Isso que. pra mim é uma coisa que pega. E, cara, vamos ser sinceros, no meio empresarial e no meio igreja, cara, como pastor falando aqui, cara, assim, é o que mais acontece, mano. É o que mais acontece. Só que a gente vai ficando velho, a gente vai fechando as portas pra isso. E aí muita gente vai quebrando a cara, velho. Não Pô, tem jeito. E viu? aí fala, nossa, esse cara aí, não sei não, velho. Esse cara aí, não sei se ele é acessível, não sei. Não fala, não, cara. É que você é esperto, eu também sou, é isso. Mas viu, não sei se você sabe, mas eu cozinho bem, tá? Eu mando bem na É cozinha. mesmo? Se um dia você Olha, precisar alguém cara. pra. Não sei se você precisar Mano. um dia, né? Ó, não, pronto, já tá contratado. Ah, eu tô sendo bem intencional agora, viu? Intencional, não, pô, não, com certeza eu vou lembrar disso aí. Ah, legal. Pedro, cara, meu, uma honra conversar contigo. Ah, pra Foi um mim também baita de um foi, cara. papo. Putz, grilo. Obrigado mesmo por compartilhar a sua história, compartilhar sobre o Pedro. Aham, Não só da imagem que eu tenho do Pedro lá da cadeira, tá assistindo lá, você dando a palavra. aham. Eu sei que Deus te usa muito nisso, mas também que você também seja usado, cara, em muitas outras coisas. Amém, E eu creio nisso. E amém. novamente, muito obrigado pela sua presença. Ô, mano, eu que agradeço, assim, pra mim, de verdade, foi um privilégio, assim, de poder compartilhar, assim, uma área da minha vida que poucas às vezes na igreja conhecem, Sim. né? Então, mano, pra mim é uma honra, eu tô 100% à disposição, tanto pra você quanto pra todo mundo aí que participa, que tem assistido também o seu conteúdo no podcast. E, cara, enfim, Legal. eu sou isso aqui mesmo, cara. Então, Não, e se eu tamo precisar de junto. alguma dica pra luz, essas coisas aqui, maquiagem, meio que você me Cara, fala, tá? pra mim tá lindo, tá perfeito. O cara que fez isso aqui fez direitinho, Fez cara. Tá direitinho? incrível, é. Entendi. Bom, pessoal, esse é o nosso episódio de hoje e os vejo na próxima.